Que bom estar com você novamente para mais uma videoaula do canal Cricasoli Crochê e Amigurumi. Na aula de hoje, ensinarei a fazer este marcador de páginas de coração, que é um encanto, e você pode fazer para vender ou presentear alguém especial. Afinal, nada melhor do que presentear quem a gente ama com algo feito com todo carinho pelas nossas próprias mãos, não é mesmo? Antes de iniciar, quero convidar você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma aula. E se você já se inscreveu, deixo aqui o meu agradecimento por me acompanhar. Agora pegue o seu material e vem fazer crochê comigo! Para realizar o nosso marcador de páginas, nós vamos fazer 2 corações como este. E vamos seguir, então, uma sequência de pontos, que é o que vai dar o formato correto. Então, nós vamos iniciar com o anel mágico. Então, eu já ensinei aqui como que faz o anel mágico. Vou deixar o link ali na descrição, para quem ainda não assistiu. Então, faz o seu anel mágico, fechando aqui com uma correntinha. Retira o dedo e aí você vai fazer agora uma sequência de pontos aqui dentro desse anel. É importante você seguir corretamente a sequência para que o coraçãozinho, ganhe o formato correto. Então, eu vou deixar aqui escrita essa sequência para você não se perder. Então, começa com um anel mágico e 3 correntes. Essa correntinha que a gente fez para fechar o anel, ela já será a primeira corrente. Então, 1, 2. Primeira sequência. Segunda, 3 pontos altos duplos. Como faz os pontos altos duplos? É simples, você vai laçar 2 vezes o fio aqui na agulha, e aí você vai fazer o ponto, inserindo a agulha por dentro dos 2 fiozinhos aqui do anel, passando por baixo dos 2, laça, traz o fio pra frente, dá uma altura aqui com a sua agulha, para alongar o ponto, e aí você vai estar nesse momento com 4 alcinhas na sua agulha. Então, você vai laçar o fio e tirar 2 alcinhas por vez. Então, você vai tirar aqui as 2 primeiras, laça novamente, tira mais 2 alcinhas, laça novamente e tira as restantes. Esse é o ponto alto duplo. Você fez o primeiro, agora fará mais 2, que são 3. Laça 2 vezes, insere a agulha por baixo dos 2 fios do anel, da sobra e o do próprio anel. Laça, dá altura, firma aqui com o polegar para o trabalho não rodar na agulha. Então, você vai laçar tirando aqui as 2 primeiras correntinhas aqui da sua agulha, laça, tira mais 2 e laça e tira as 2 restantes. Segundo ponto alto duplo. Eu gosto de ir ajustando assim, juntando os pontinhos, para que ele já vá tomando a forma. Então, o nosso último ponto alto duplo, laça 2 vezes e vai tirando de 2 em 2 aqui as alcinhas, de 2 em 2, né? As alcinhas aqui da agulha. Então, essa foi a nossa sequência número 2. A sequência número 3 serão 3 pontos altos simples. Então, laça o fio uma vez apenas, e aí vai fazer 3 pontos altos comuns, como também já ensinei aqui no canal. 3 pontos altos comuns, que é o terceiro. 3 pontos altos.
Agora, a sequência número 4 é apenas uma correntinha. Uma correntinha. Sequência número 5. Um ponto alto duplo. Apenas um. Então, faça aí mais um ponto alto duplo. E vá tirando aqui de duas em duas. Sequência número 6. Uma corrente feita. Sequência número 7, 3 pontos altos simples. 1, 2 e 3. 3 pontos altos, vai juntando aqui. Sequência agora, número 8. São 3 pontos altos duplos. Faça 2 vezes. E vá tirando de duas em duas. Da altura aqui, com a agulha. E vá tirando de duas em duas. Eu tô enroscando aqui. Primeiro. Segundo. E terceiro. Vou dar uma puxadinha que meu fio já tá querendo enroscar aqui, saída do anel. Então, lacei 2 vezes e vou fazer o terceiro. Terceiro ponto alto duplo. Nona sequência, 2 correntes. Então, 1 e 2. E a última sequência, a 10ª sequência dessa primeira volta, é fechar com um ponto baixíssimo. Então, vou colocar aqui o ponto baixíssimo. Mas antes de... eu vou subir aqui o fio para não escapar. E eu já vou fechar o anel para fechar com o ponto baixíssimo aqui no final, bem justinho. Então, agora ficou aqui a sobra do fio que tá passando por dentro de todos os pontos. Então, nós vamos puxar, apoiando aqui o trabalho na mão, e vamos firmar com o polegar e puxar esse fio. Pode puxar com bastante força, que ele vai começar já a se fechar, tá vendo? Então, agora eu vou fazer o ponto baixíssimo. Passa aqui e já tira aqui na agulha. Ponto baixíssimo. Tá pronta a nossa primeira volta. Agora vamos iniciar a segunda volta do nosso coraçãozinho. Então, nós vamos subir aqui a partir do ponto baixíssimo, 3 correntes. 1, 2 e 3. Essa foi, então, a primeira sequência. A segunda sequência será um ponto baixo e um meio ponto alto na terceira correntinha aqui da primeira volta, que foi o primeiro ponto. Então, ó, aqui tem a primeira, segunda, terceira correntinha. Aqui, nós vamos fazer um ponto baixo e um meio ponto alto no mesmo pontinho aqui de base. Então, você vai inserir a agulha aqui por dentro da correntinha. Então, um ponto baixo e no mesmo lugar, um meio ponto alto. Laço o fio e aí vai. Da altura e tira todas de uma vez. Essa é a segunda sequência. A terceira sequência será um aumento triplo.
em meios pontos altos. O aumento triplo, ele é 3 pontos dentro do mesmo ponto. Então, nós vamos fazer 3 meios pontos altos aqui no ponto seguinte. Laça o fio. E agora você não vai pegar em uma alcinha só, porque você já tem onde apoiar. Então, você vai passar por baixo das 2 alcinhas aqui que compõem o ponto. E vai fazer, então, 3 meios pontos altos. Laça, insere a agulha, traz o fio aqui para dentro, laça e tira todos de uma vez. 2 e 3. 3 meios pontos altos. Essa foi a terceira sequência. A quarta sequência, no ponto seguinte, nós vamos fazer um aumento simples em meio ponto alto. Então, serão 2 meios pontos altos aqui no ponto seguinte. Um no mesmo lugar, outro. 2. Agora, a nossa quinta sequência serão 4 pontos baixos isolados, um em cada ponto. Então, 1, 2, 3 e 4. 4. Agora, a nossa sexta sequência é uma correntinha. Sétima, um ponto alto aqui, onde você fez aquele ponto alto duplo na carreira anterior. Então, você vai fazer um ponto alto aqui, bem na pontinha. Um ponto alto. Pronto. Agora, a oitava sequência é uma corrente. A nona sequência, 4 pontos baixos isolados. Então, aqui, 1, 2, 3 e 4. 4 pontos baixos isolados. Agora, décima, 2 meios pontos altos juntos, como um aumento. Então, laço o fio, tira todos de uma vez. E no mesmo ponto, novamente. Sequência 11. 3 meios pontos altos juntos, ou um aumento triplo em meios pontos altos, aqui no ponto seguinte. Então, laço o fio, e aí, primeiro, segundo e terceiro meio ponto alto no mesmo ponto de base. Agora, a 12ª sequência é um meio ponto alto e um ponto baixo aqui no mesmo ponto de base. Um meio ponto alto e agora um ponto baixo no mesmo ponto de base. E a nossa sequência número 13 será 3 correntes, 1, 2, 3. E vamos finalizar aqui essa segunda volta, né? Segunda carreira, com um ponto baixíssimo aqui. Agora, ajusta. E aqui nós já temos a nossa segunda volta. Volta número 3 começa com a primeira sequência de 3 correntes. Primeira sequência.
Na sequência número 2, faremos um ponto baixo aqui na terceira corrente, onde foi o primeiro ponto da volta anterior. Então, aqui tá a primeira, segunda, aqui nós faremos o nosso ponto baixo. Sequência número 3 é um aumento em pontos baixos. Então, são 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Então, aqui é primeiro e segundo. Um aumento. Na sequência número 4, é um ponto baixo sozinho aqui no próximo ponto. Então, mais um ponto baixo. Sequência 5, um aumento novamente. Então, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Sequência 6, são 8 pontos isolados. Então, vamos fazer 8 pontos baixos. 1, 6, 7 e 8. Sequência número 7 é uma corrente. Essa corrente, ela vai ficar sobre esse último ponto aqui desse lado, no centro aqui da volta 2. E agora, a sequência número 8, são 8 pontos isolados. Então, vamos pular aqui esse pontinho. Vamos fazer 8 pontos baixos. Novamente. 1, 2, 3, 5, 7 e 8. 8 pontos baixos. Sequência número 9. Um aumento em pontos baixos. 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. Sequência número 10. Um ponto baixo isolado. Sequência 11. Mais um aumento em pontos baixos. Essa carreira é toda trabalhada em pontos baixos. Sequência número 12, um ponto baixo isolado. Sequência número 13, nós vamos fazer 3 correntes. 1, 2 e 3. E nós vamos agora encerrar fechando aqui com um ponto baixíssimo. Esse é o nosso coraçãozinho. Agora, na hora que você for fazer o seu primeiro coração, você pode deixar um fio pequeno e aí você vai cortar e vai fazer um nozinho aqui junto com o fiozinho do anel mágico, só para ele não escapar depois, para dar esse arremate e deixar o fio aqui dentro. Nós vamos costurar um no outro ao final. Então, no segundo, você deixa um fio um pouco mais comprido para você ter essa quantidade de fio suficiente para costurar um no outro. E assim vai ficar o nosso coraçãozinho. Olha só. Dá uma ajeitadinha nele. E ele vai ficar dessa forma. Para realizar, então,
a costura, a união dos dois coraçõezinhos, nós vamos então passar o fio aqui pela agulha de tapeçaria sem ponta e vamos colocar verso com verso os corações com os fios de arremate aqui para dentro. E nós vamos então deixar na mesma direção os pontos do coraçãozinho e passar de um lado para o outro esse fio, fazendo como se fosse um alinhavo. E aí nós vamos na direção do mesmo ponto do trabalho dos dois corações iguais, nós vamos passar de um lado para o outro. Então você vai entrar num ponto e sai no outro na mesma direção do outro lado. Entra no ponto seguinte, passando por baixo das duas alcinhas. Ops, aqui é a correntinha, né? Então você vai ter que pegar aqui por dentro, para não passar por cima, para não ter que ficar com um acabamento mais rústico. Aí você vai passar aqui, e então você vai no ponto seguinte com ponto seguinte, na mesma direção, puxando bem firminho, deixando bem firme para que não fique aberto aqui por cima depois. Então, você vai fazendo esse mesmo procedimento até o final, até você chegar lá do outro lado. Assim você vai costurando e unindo as partes, passando por baixo das duas alcinhas aqui do ponto de cada lado. E assim você vai continuar essa costura até o final, quando encontrar aqui no meio. Chegado aqui ao final, você vai arrematar o fio fazendo um nozinho aqui escondidinho. Bem escondidinho. E vai esconder esse fio lá pra dentro do trabalho, sem vazar aqui pro outro lado. Passa o fio algumas vezes aí por dentro e vai saindo e voltando no mesmo lugar, para não ficar com o fio exposto aqui. E aí você pode cortar esse fio. Agora eu vou ensinar você a fazer um acabamento mais delicado, pegando aqui pelas laterais. Então, você vai fazer o seguinte: você vai pegar o seu fio, passa ele aqui no seu dedo, e aí você vai inserir a agulha de crochê aqui, passando pelas duas alcinhas, dos dois lados. Laça o fio aqui. E você vai fazer uma correntinha. Pra prender. Agora você vai dar a volta todinha em pontos baixos. Você vai sempre inserindo aqui por baixo dos pontos, passando pelas duas alcinhas, mantendo aqui a sobra do fio junto, para já esconder. E aí você vai dar uma altura considerável aqui na agulha para ele cobrir mesmo o ponto, e vai fazer a volta todinha aqui em pontos baixos. Ele vai ficando com um acabamento mais delicadinho. Só não pode fazer de um lado só, deixar escapar. Você tem que
fazendo com calma, para que ele vai ficando com esse acabamento aqui no entorno do trabalho. Você tem que pegar os dois lados do trabalho de forma igual. Esse aqui meu fiozinho escapou. Você vai fazendo isso por toda a volta, até encontrar novamente, fechando aqui com um ponto baixíssimo. Quando você chegar aqui na ponta de baixo do coração, você vai fazer 2 pontos dentro do mesmo ponto, para poder ficar um acabamento melhor aqui na pontinha, tá bom? Você pode também optar por fazer esse mesmo acabamento já enquanto você tá unindo as peças. Mas se você se sentir já seguro, que ter a certeza que você vai pegar os pontos certinhos sem pular nenhum, por isso que eu preferi mostrar costurando antes. Mas se você se sentir já seguro para já fazer esse mesmo acabamento antes de costurar, sem a costura, você pode fazer também direto esse acabamento aqui. Você vai fazendo toda a lateral com muita calma, sem pular ponto. Ele vai ficando apertadinho, porque eu passei a costura, né? Então ele fica um pouquinho mais apertadinho. Você vai entrando em todos os pontos, dando sempre altura aqui com a agulha, para não enrugar o coraçãozinho. Quando chegar aqui no último ponto, você finaliza aqui com um ponto baixíssimo antes de encontrar aqui do outro lado. Para quê? Para que você não perca o formato do coraçãozinho. Aí, como eu já arrematei aqui o fio, já cortei, é só agora você dá uma puxadinha, ponto baixíssimo, fechar, e você vai esconder aqui então esse fio. O coraçãozinho vai ficar dessa forma. Ele fica bem bonitinho. Para fazer agora o seu cordãozinho, que vai preso aqui no marcador, no coraçãozinho, para formar o marcador, você vai agora fazer um cordão de correntinhas até chegar ao tamanho que você deseja para o seu marcador. E então você vai trabalhar em pontos baixos toda a carreira. Então você vai pular a primeira correntinha e vai inserir a agulha dentro do ponto e vai trabalhando todinho em pontos baixos. Eu estou usando aqui um fio um pouquinho de espessura um pouquinho menor do que eu usei pro coraçãozinho, porque eu preferi que essa parte ficasse um pouco mais delicada. Você usa o fio que você achar conveniente, dependendo do resultado que você deseja. Você pode inclusive utilizar o mesmo tipo de fio que você usou para fazer o coraçãozinho. Assim você vai trabalhando até o final lá da sua carreira. Chegando aqui ao final do seu cordãozinho, na sua última corrente, feito o último ponto, você pode ou finalizar aqui com um ponto baixíssimo ou continuar dando a volta para ter um acabamento diferente. Desta forma ele vai ficar com esse acabamento, finalizando aqui. Se você for continuar, você faz aqui mais 2 pontos baixos no último ponto. Mantém aqui esse fiozinho lá do seu nozinho inicial. Você vai manter junto ao ponto para trabalhar escondendo ele. E aí você
vai trabalhar aqui, inserindo por dentro dessa alcinha aqui do ponto, continuando fazendo pontos baixos. Então, você vai trabalhar sempre aqui nessas alcinhas de fora aqui do outro lado do trabalho. Você vai fazendo esse movimento aqui, vai fazendo esse cordãozinho, que aí ele vai ter dois lados iguais, que é uma outra opção de acabamento também para o seu marcador. Eu vou fazer até o final. Chegando aqui ao final, do outro lado do seu cordãozinho, você vai fazer o último ponto aqui junto com o primeiro e vai prender um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto que você fez lá na sua correntinha inicial. E vai deixar aqui um fio para costura. Nós vamos colocar agora no coraçãozinho. O acabamento ficará desta forma aqui, ó, fazendo dos dois lados. Agora nós vamos colocar aqui o nosso cordão, prendendo ao coraçãozinho desta forma. Só você costurar aqui. E assim fica, então, depois de costurado aqui. Aí eu escondi o fio aqui por dentro dos pontos e ficou assim um marcador. Agora, nós vamos aqui, nessa ponta, aplicar uma franjinha. Eu quero uma franjinha que tenha uma altura de 3 dedos. Então, para isso, eu vou pegar o fio na cor que eu desejo a minha franjinha. Eu vou pegar da mesma cor do coraçãozinho. E aí, eu vou medir aqui no meu dedo, a altura de 3 dedos. E eu vou passar o fio do novelo aqui em volta, algumas vezes mais ou menos na quantidade de franjinha que eu quero. E vou aqui cortar esse fio. Para ficar com essa no mesmo tamanho, eu vou vir aqui e vou cortar. Eu vou ficar com alguns fios cortados no mesmo tamanho. Para aplicar aqui, vamos aqui pegar o lado, esse aqui é o lado direito e o lado avesso. Então, nós vamos pegar pelo lado direito e vamos inserir aqui no ponto, no último pontinho, a nossa agulha, onde eu quero que tenha a franjinha. Aqui, pegando pelas duas alcinhas. E aí, eu vou pegar um fiozinho e aí eu vou trazer aqui esse fio pra cá, ficando dessa forma. Então, eu vou passar aqui pra dentro as pontinhas. Passando aqui por dentro da argolinha. E vou puxar. Aí já fica com o aplique certinho. Aqui. Eu faço isso toda a volta que eu quiser que tenha a franjinha. Então, ó, já apliquei aqui a minha franjinha. Se você quiser, você pode aplicar uma outra coisa, uma florzinha, um botão, ou não aplicar nada, deixar só com aquele acabamento mesmo que você fez só no cordãozinho. Vou mostrar aqui no caderno como que fica depois de colocado aqui. Então, você vai colocar assim, a parte do aplique virado aqui pra baixo. Aí, você fecha. E ele vai ficar assim, penduradinho. Tá bem bonitinho. Então, essa foi
a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu joinha e continue acompanhando aqui o nosso canal, tá bom? Um abraço e até a próxima aula!